meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Identidade Católica. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez e o melhor de tudo, né? Seguimos prosseguindo na nossa caminhada de fé, nos aprofundando na fé da igreja, nessa fé que recebemos dos apóstolos, que recebemos dos nossos pais. Isso é uma alegria muito grande para a gente, né? Eu lembro aqui de que era Lubick, que está em processo de canonização, que era Lubick sempre dizia, né, que uma hora de estudo, uma hora de busca do conhecimento é uma hora de adoração à verdade. E a verdade nós sabemos quem é. A verdade é Cristo. A verdade é essa que salva e liberta. Então, tenhamos sempre essa certeza de que estamos ganhando muito de estarmos aqui unidos e aprofundando o nosso conhecimento na fé da igreja. Amém? Invoquemos então agora a presença do Divino Espírito Santo em nosso meio, para nos dar sabedoria divina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino e Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dispostos aí com o Catecismo da Igreja, a Sagrada Escritura, vamos hoje iniciar o nosso estudo sobre os mistérios da vida de Cristo. Amém? Número 1. Toda a vida de Cristo é mistério. Parágrafo 514. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré, e mesmo uma grande parte de sua vida pública não é relatada. Por que isso? Porque, como nos mostra o início do Evangelho de São João, melhor dizendo, o final do Evangelho de São João e o início do Evangelho de São Marcos, né? Tudo que foi escrito nos evangelhos foi escrito para que a gente creia. O que Jesus fez na sua vida terrestre é 10.000 vezes maior do que tudo aquilo que está condensado nos escritos evangélicos. Mas o que foi escrito foi para que a gente creia. Então nem tudo da vida e do mistério da vida de Cristo nós sabemos. Agora, parágrafo 515, lá na outra página, quinta linha de baixo para cima, né? Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. O que havia de visível em sua vida terrestre aponta para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Que a vida terrestre de Jesus ela é como que um sacramento da sua vida divina. A palavra sacramento sabemos que significa um sinal sensível ou visível. Quer dizer o quê? Que a vida terrestre de Jesus, né, ela é para nós, né, um espelho de tudo aquilo que é a vida de Jesus na intimidade da Trindade. Né? Ela revela para nós, ela é um espelho da divindade de Cristo. Em tudo aquilo que Jesus fez enquanto homem, a gente pode perceber claramente os sinais da sua divindade atuando por meio do homem Jesus. Está claro isso para nós? Então, ao conhecer os mistérios da vida terrena de Jesus, conhecemos sempre mais da sua vida divina. Os traços comuns. Quais são os traços comuns a todos os mistérios da vida de Cristo na Terra? 516. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras e seus atos, seus silêncios e sofrimentos, sua maneira de ser e de falar
são revelação de quem é o Pai. Que essa foi a grande missão de Jesus, né, em primeiro lugar. Revelar para nós a imagem do Pai, que é Ele próprio. Não é Ele que diz para Filipe, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz para Filipe, Filipe, anda tanto tempo comigo e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Por quê? O Cristo, por ser o Filho de Deus, gerado do Pai, ele é a imagem do Pai. Como todo filho é a imagem do seu Pai, o Filho de Deus é a imagem de Deus Pai. Não é? Então, primeiramente, o primeiro traço comum a todo o mistério da vida de Jesus Cristo. Tudo que ele fez é revelação do Pai, toda a vida de Cristo. Também, além de ser revelação do Pai, toda a vida de Cristo é mistério de redenção, porque ele veio ao mundo para nos revelar o Pai e também para nos redimir, nos salvar dos nossos pecados. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz, mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo. Já em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza. Ou seja, toda a vida de Jesus Cristo é redenção para a humanidade. Então, já na sua encarnação, a sua encarnação já é o primeiro ato redentor. Então, Adriano, como eu falei semana passada, quer dizer então que Jesus nem precisava ter morrido na cruz por nós? Não, não precisava. Já a encarnação dele já é um ato salvador. Então, já na sua encarnação, ele nos redimiu. Mas ele vai além, ele vai até a morte na cruz, primeiro por obediência ao Pai e para cumprir todas as palavras da Escritura. E segundo, para nos mostrar até onde vai o amor de Deus por nós. Até as últimas consequências. Para mostrar que o amor de Deus por nós é maior até do que o amor de uma mãe pelo filho que amamenta. E além disso, toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação, ou seja, tudo que Jesus fez, disse e sofreu, tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira. Imagina, por exemplo, a gente está falando tanto de recapitulação, né, nesses últimos encontros, programas nossos. Imagina, por exemplo, um quadro, uma pintura. Imagina que cada pedacinho daquela pintura é um momento da história da humanidade. Imagina o pecado como se fosse um balde de tinta sendo jogado assim naquela pintura e manchando aquela pintura inteira. Agora você imagina o pintor, este pintor é aquele que criou todas as coisas, né? Assim como o criador da pintura é Deus criando toda a criação. Então imagine o pintor voltando àquela imagem, aquele quadro, com um pano e um solvente, tendo todo um trabalho delicadíssimo de limpar, retirar toda aquela mancha, não é? E ao mesmo tempo com cuidado para não remover a pintura, para não estragar a pintura também, né? Tendo todo um trabalho minucioso ali de limpar, remover toda aquela mancha e restaurar aquele quadro. Então, a vida de Cristo nessa terra foi como a vida de um restaurador. O restaurador de uma imagem, o restaurador de uma pintura. Aquele trabalho de devolver o brilho original para a obra de arte. Assim é Cristo. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação por isso. Porque ele teve todo esse trabalho de realizar sua difícil missão para devolver o brilho original à obra de arte de Deus. Devolver o brilho original a toda a criação e ao ser humano. Então, continuando, nossa comunhão, como é a nossa comunhão com os mistérios de Jesus? 520. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como o nosso modelo de homem perfeito, que nos convida a tornar-nos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, assumindo a condição de escravo, a condição humana, deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Ou seja, onde então
entra a nossa união e a nossa comunhão de vida no mistério da vida de Cristo? Imitando a Ele. Ele ia aos sábados às sinagogas para mostrar para nós que nós precisamos de Deus em tudo na nossa vida. Então que nós também precisamos ir à igreja aos domingos. Ele orava sempre para mostrar para nós a necessidade que o homem tem de oração, da vida de oração. Tem a necessidade de saciar a sua sede de Deus. Não é? Ele sofreu por nós para mostrar também para nós também que se quisermos alcançar a vida eterna e a vitória na nossa vida, passaremos por perseguições, passaremos por tribulações e por sofrimentos. Não é? Isso daí faz parte da vida de qualquer cristão. Passaremos todos nós por diversos sofrimentos. Mas a vitória é certa, porque Ele venceu o mal e a morte por cada um de nós. Número 2. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Primeiro de tudo, como Deus preparou a vinda do Messias Salvador ao mundo. 522. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo Ele faz convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. Ou seja, como foi a preparação, como Deus preparou a humanidade na história para receber a vinda de Cristo. Hebreus capítulo 1 resume isso muito bem para nós. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 ao 4. Muitas vezes, de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. E daí segue. Palavra do Senhor. Ou seja, assim Deus preparou, né? Estabelecendo as sucessivas alianças. A aliança com Adão e Eva. A aliança com Noé. A aliança com Abraão. E a aliança com Moisés. Por meio dessa história das sucessivas alianças de Deus com a humanidade, Ele preparou a humanidade e a história e o nosso tempo para receber a vinda do Messias Salvador, que estabeleceria a plenitude dos tempos. Ao celebrar a cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza essa espera do Messias. Esse é o sentido do tempo do Advento na liturgia da Igreja, né? O tempo do Advento, aqueles 4 domingos, resumem todos os anos da história da humanidade até antes do nascimento de Cristo. É isso que nós celebramos. Esses milênios, séculos e séculos que a humanidade esperou ansiosamente a vinda do Messias Salvador, que é Jesus Senhor. Mistério do Natal. 526 nos diz assim: tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso humilhar-se, tornar-se pequeno. Mais ainda, é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para tornar-nos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. Ou seja, qual é o sentido do mistério do Natal na nossa vida e na nossa comunhão de vida com Cristo? Cristo, ele se rebaixa de tal maneira a assumir a nossa natureza humana em tudo, não é? Ele nasceu frágil. Cristo passou pelo processo de vida de qualquer ser humano, não é? Gestado no ventre da sua mãe, depois nasceu criança frágil nos primeiros anos. Olha só, a que ponto desceu o nosso Deus para se encontrar e ficar bem pertinho de nós, né? Desceu, se fez pequenino demais, se fazia um bebezinho frágil, cheio de fragilidades, envolto em panos. Por que eles envolviam os filhos em panos quando nasciam? Para não pegar doença.
Olha o nível de pequenez e de fragilidade a qual Jesus se submeteu, para mostrar para nós que se quisermos unirmos a nossa vida em comunhão com a vida dele, precisamos também nos fazer frágeis, nos fazer como criança. Jesus mesmo diz, para os seus apóstolos, não repreendam as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles se faz o reino dos céus. Ou seja, precisamos nos fazer como criança para alcançarmos o reino dos céus. E o que é se fazer como criança? É ser criança na inocência, na pureza? Sim. Mas não é só isso. Porque a mesma criança que é inocente e pura, ela também, quando quer, ela faz pirraça com o pai e com a mãe. Ela é desobediente muitas vezes. Fazer-se criança, que Jesus diz aí, é fazer-se dependente de Deus em tudo na vida, assim como a criança é dependente dos pais em tudo. Então é isso que ele quer que nós façamos. Assim como ele se fez criança pequeno, para se fazer dependente da vontade do pai em tudo na vida dele, assim nós também precisamos fazer na nossa. Nos tornarmos dependentes da vontade do pai em tudo na nossa vida. Os mistérios da infância de Jesus. 527. A circuncisão de Jesus no 8º dia depois de seu nascimento é sinal que prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. 528. A Epifania é a Epifania do Senhor, a primeira manifestação pública, no seu nascimento. É a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Na outra página, a vinda dos magos significa que os pagãos só podem descobrir Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus e recebendo dele sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire a dignidade israelítica. Percebam bem, qual é a razão de Deus conduzir os 3 reis magos que representam todos os povos do mundo, Os 3 reis magos representam as 3 raças do mundo, os brancos, os negros e os amarelos, com as suas religiões pagãs, com todo o seu paganismo. Por que Deus conduziu os 3 reis magos, ou seja, homens pagãos, para adorar Jesus? Justamente para mostrar para nós que Jesus, ao nascer, ao vir ao mundo, veio para cumprir a promessa de Deus a Abraão. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? Que não só o povo de Israel, que seriam os descendentes diretos de Abraão, seriam salvos, mas em ti serão abençoadas todas as nações da terra, em nome do Senhor. Ou seja, por meio de Abraão, que é o nosso grande patriarca na fé, também foi abençoada todas as nações. Então, ou seja, eles virem para adorar o Filho de Deus que nasceu como judeu, é mostrar justamente isso, que a partir dos judeus, o Filho de Deus, sendo judeu, estendeu a salvação do mundo a todos os povos da terra. Todos os povos da terra, em Cristo, recebem a promessa de Deus dada a Abraão e a sua descendência. 529. A apresentação de Jesus no templo mostra-o como o primogênito pertencente ao Senhor. Jesus é reconhecido por Simeão e Ana como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel, mas também sinal de contradição. Jesus, a sua vida inteira, foi sinal de contradição, porque o Messias que Israel esperava não é o Messias que Jesus veio ser. Jesus não veio ser um guerreiro político, mas o Filho de Deus que veio para nos salvar dos nossos pecados pela cruz e ressurreição. E Jesus foi sinal de contradição em várias outras coisas. Justamente por quê? Para mostrar para nós como que nós, enquanto humanidade, estávamos vivendo de maneira errada. Tantas mortificações, tantos sacrifícios, tantos sofrimentos,
tantos jejuns e orações, e mesmo assim as pessoas ainda ficavam pensando: será que Deus me perdoou de verdade? Então Jesus veio ser esse sinal de contradição para mostrar que a religião que ele veio pregar é uma religião que tira a gente do jugo da escravidão e do moralismo ferrenho que não conduz ninguém à salvação, e que a religião que ele veio trazer é a verdadeira religião que salva e que liberta. Não é? Por isso Jesus dizer em Mateus 11:29, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. É por isso que Jesus é esse sinal de contradição, porque ele veio tirar da humanidade o fardo que nós carregávamos e que não nos levava para lugar nenhum, e veio nos dar a verdadeira liberdade e alegria dos filhos de Deus. Por isso, sempre sendo sinal de contradição, mostrando que tudo que estava sendo feito até então pela humanidade estava tudo errado. Então ele veio ensinar para nós o verdadeiro caminho que salva e que liberta e que leva à felicidade. A fuga para o Egito, 530, e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz, né? As trevas sempre em constante combate para tentar vencer a luz, né? É a fuga para o Egito, o massacre dos inocentes é o símbolo disso. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. E se a vida dele por inteira foi assim, e como a vida do cristão consiste em imitar em tudo a vida de Cristo, a nossa vida também estará sempre sob o sinal da perseguição. Ser cristão no mundo não é fácil, não é? Muitas vezes teremos que romper com pessoas, teremos que romper com situações e ocasiões na nossa vida para sermos de Deus. E seremos perseguidos por isso. Mas Jesus nos lembra em João 16, versículo 33. Tende fé e firmeza e permanecei firme. Coragem, pois eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Sua volta do Egito para Israel de volta lembra o Êxodo e apresenta Jesus como libertador definitivo, ou seja, Jesus é o verdadeiro, é o novo Moisés. O novo Moisés que veio trazer a libertação definitiva. Porque a libertação trazida pelo Moisés do Antigo Testamento era passageira. A libertação trazida por Jesus é a libertação definitiva. Porque não é a libertação de uma mera escravidão do Egito, mas é a libertação da maior de todas as escravidões, que é a libertação da escravidão do mal e do pecado. Por isso, a libertação que Jesus veio nos trazer é a libertação definitiva. Os mistérios da vida oculta de Jesus. O que eles trazem para nós? 531, antepenúltima linha. De todo este período, é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. 532. A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai legal, São José, seu pai adotivo, cumpre com perfeição o quarto mandamento. Ele é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Ou seja, o período da vida oculta de Jesus é o maior período da vida de Jesus, né? Que mostra para nós que Jesus, na maior parte da sua vida, foi igual à maioria dos homens. Foi um homem comum, que viveu uma vida ordinária, fazendo a mesma coisa todos os dias. Mas o que importa para nós, e é esse que é o dado que São Lucas traz, né, no capítulo 2, versículo 52, é que Jesus em tudo ele era submisso ao seu pai adotivo e à sua mãe, cumprindo fielmente o quarto mandamento. Para mostrar o que para nós? Que não há como obedecer verdadeiramente ao Pai, né? Não há como obedecer verdadeiramente a Deus se eu não sou capaz de obedecer aos meus pais.
Então Jesus precisava viver a obediência filial aos seus pais aqui na terra, para que ele fosse capaz de dar o seu sim à vontade de Deus para a sua vida. Quando na agonia ele titubeou, se for possível, afasta de mim este cálice, mas depois manteve-se fiel, manteve-se fiel à vontade, de Deus. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Por quê? Porque ele aprendeu desde criança o que é obediência, obedecendo aos seus pais. Se eu não sou capaz de obedecer aos meus pais da terra a quem eu vejo, como eu serei capaz de obedecer ao Pai do céu a quem eu não vejo? Não é verdade? Então agora, iniciando os mistérios da vida pública de Jesus. O primeiro mistério da vida pública de Jesus é o batismo, porque a vida pública de Jesus começou aos 30 anos, quando ele foi batizado por seu primo João Batista no Rio Jordão. Sabemos que João Batista pregava não um batismo de salvação, como o de Jesus, mas pregava um batismo de arrependimento. O batismo de Jesus no Jordão é a manifestação, ou seja, a epifania, a manifestação de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. Óbvio, ali ele é ungido pelo Pai. O batismo de Jesus é da parte dele a aceitação e a inauguração de sua missão de servo e sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores, é já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e antecipa já o seu batismo de sangue, que é a sua morte sangrenta. Ou seja, no batismo de Jesus abriram-se os céus que o pecado de Adão havia fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Ou seja, qual é o significado do mistério do batismo de Jesus no Jordão? Primeiro, ali é o momento em que Jesus é revelado como Messias. A palavra Messias significa ungido. E ali foi o momento em que Jesus foi ungido, não por mãos humanas, como foram os profetas e os reis do Antigo Testamento, mas ele foi ungido pela própria mão de Deus, porque abriu-se o céu, o Espírito Santo desceu sobre pomba, sobre a sua cabeça, ungindo ele como o verdadeiro Messias de Israel. E a palavra do Pai confirmando: este é o meu filho bem amado, no qual ponho o meu bem-querer. Então ali ele foi ungido como o verdadeiro Messias de Israel. Esse é o primeiro sentido importante do batismo para nós. O segundo é que o batismo de Jesus já é a antecipação da sua paixão. Porque a água, ela é símbolo de sepultura, ela é símbolo de morte, ela é símbolo da morte. Então, por isso o movimento de ser mergulhado na água e sair da água, Aquele que é sepultado, aquele que é sepultado na sua vida antiga, dos seus vícios, para renascer como filho de Deus. Ali, ao ser mergulhado na água do Rio Jordão, Jesus ali viu a primeira imagem da sua paixão na cruz. Porque o batismo, sendo símbolo da morte para o mundo, para ressurgir para a vida nova, é então para Jesus a antecipação da sua paixão. Ali foi a primeira vez que ele viu o que o Pai reservava para ele: o Calvário e depois o Monte das Oliveiras, que é o Monte da Ressurreição. E também mostra para nós que, o batismo mostra para nós que, a partir do batismo de Jesus, os céus foram reabertos para a humanidade, que havia sido fechado com o pecado. Ou seja, hoje nós podemos ter a chance de ir para o céu, que até então estava fechado pelo pecado de Adão. E também as águas do mundo que são santificadas. Jesus precisava ser batizado? Não. Mas ele foi batizado primeiro para cumprir as Escrituras e também para santificar as águas do mundo. Para que, a partir das águas do mundo sendo santificadas pelo corpo do Senhor que entrou nessas águas, agora as águas do mundo podem ser usadas para batizar os filhos de Deus.
Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo sua morte e ressurreição. Deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e arrependimento, descer a água com Jesus para subir novamente com ele, renascer da água e do Espírito para tornar-se no Filho, Filho bem-amado do Pai, e viver uma vida nova. Ou seja, quando nós somos batizados, nós nos unimos a Cristo na sua Páscoa, na sua paixão, morte e ressurreição, para ressuscitarmos, ressurgirmos como filhos de Deus. Continuando, não é? A tentação de Jesus. Logo imediatamente ao seu batismo, Jesus ele é arrebatado pelo Espírito Santo para viver 40 dias de tentação no deserto, em preparação para a sua missão de morrer na cruz por nós. 538, a partir da quinta linha. No final dessa permanência, Satanás, ou seja, no final da permanência de Jesus, nesses 40 dias de tentação, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude de fidelidade para com Deus Pai. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações do diabo contra Adão no paraíso e de Israel no deserto. E o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno em que o diabo volta a tentar Jesus? Na véspera da sua paixão, na noite da quinta-feira santa, já na agonia no Horto das Oliveiras. Ali ele volta tentando Jesus a todo custo, tentando fazer Jesus desistir da sua missão. 540, terceira linha. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Por isso, também a quaresma. Assim como Jesus se preparou para viver a sua missão em prol da nossa salvação, nós também nos preparamos durante o período da quaresma para nos convertermos o nosso coração para Deus, para ressuscitarmos com Cristo no domingo de Páscoa. Abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nos diz assim: porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui é o autor da carta aos Hebreus explicando para nós por que Jesus precisou passar pela tentação no deserto. Primeira coisa que mostra para nós: Jesus foi homem assim como nós em tudo, exceto no pecado. Então, assim como nós passamos por privações, sofrimentos, doenças, Jesus também passou. Agora, mais do que isso, Jesus passou pela tentação no deserto justamente para quê? Para que ele visse o tamanho do sofrimento humano, o tamanho da angústia humana. A humanidade angustiada porque estava perdida pelo pecado. Ou seja, só porque ele sentiu na sua própria carne o que é a fraqueza humana mediante a tentação do diabo, é que ele foi entender a nossa fragilidade e viu o quanto nós precisávamos que ele realizasse a sua missão para que a graça de Deus fosse derramada sobre nós. Porque sem a graça de Deus, a humanidade é tão fraca que não consegue permanecer fiel. Se nós nos tornamos fiéis, é porque a graça de Deus, graças a Ele ter nos redimido pela sua cruz e ressurreição, é graças a isso que nós recebemos a graça de Deus para nos fortalecermos e vencermos todas as tribulações para vivermos a vida de santidade. Não fosse isso, que seria de nós sem a graça de Deus? Não daríamos um passo à frente. E o mais interessante é que os 40 dias de Jesus na tentação no deserto não quer dizer exatamente esse número, não quer dizer exatamente que Jesus ficou exatos 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Esse número é simbólico. O número 40 na Bíblia representa
uma geração inteira. Ou seja, dizer que Jesus foi tentado 40 dias no deserto é dizer que Jesus foi tentado durante a sua vida inteira e venceu. E se Jesus foi tentado durante a sua vida inteira e venceu, tenhamos fé, irmãos, firmeza e confiança nele, que nós também seremos tentados durante toda a nossa vida, mas vamos vencer também tudo e superar tudo, em nome de Jesus e com ele. Então, só para a gente fechar aqui este nosso encontro de hoje, percebam bem que todos os acontecimentos da vida de Cristo são mistério. Mistério esse ao qual o próprio Cristo nos convida a participar. Tudo aquilo que Jesus viveu na sua vida e que é mistério de salvação, não é? Nós também vivemos na nossa vida. Sofreremos perseguições, precisaremos muito da nossa oração a Deus, né? Precisaremos ir à igreja, teremos a nossa vida muito semelhante à vida de Jesus para alcançarmos o céu. Ou seja, Jesus não só viveu a sua vida terrena, mas ele viveu a sua vida terrena para mostrar para nós de que forma nós precisamos caminhar na nossa vida para alcançar o céu. Ou seja, ele viveu a sua vida terrena para ser para nós o modelo do que é a vida de santidade. Então, contemplarmos, seja na liturgia da igreja, ou seja na leitura da palavra de Deus, nós lermos, meditarmos e contemplarmos os mistérios da vida terrena de Jesus, somos nós lembrarmos que nós também precisamos passar por tudo isso que Jesus passou para alcançar o reino dos céus. Amém? Qualquer dúvidas, coloquem aí nos comentários, que eu terei o maior prazer e alegria e satisfação de responder a vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Santa Cecília. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com vossas vidas e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.